Vamos agora partir para o outro tema. Vamos falar agora sobre a falta de análise estratégica. Muitos líderes tomam decisões baseadas em achismo. Eu sempre falo, seria a palavra da Marie, sem dados, sem mapa. Queria que você complementasse um pouco sobre essa última frase, sem o mapa, que você escreveu para mim logo pela manhã. Sem o mapa, o navegador marítimo não vai chegar ao seu destino. Sem o mapa, o avião não chega ao destino. Ou seja, sem mapa você não faz nada. E detalhe, eu queria que você aprofundasse um pouco sobre esse assunto, sobre a falta de análise. Isso é muito doido, porque quando a gente fala de mapa, a gente está falando de quê? De território. Então, assim, não adianta eu só ter as ideias e não saber como elas funcionam na prática. A teoria é uma coisa totalmente distinta da prática. Quando eu falo que eu tenho um mapa para fazer um negócio, é uma coisa. Quando eu já fiz aquele mapa e já conheço o território, é outra. Se você pegar agora no Google, olhar um Google em qualquer lugar, pega lá, Espírito Santo, uma rua XYB. No Google vai estar de um jeito, quando você chegar lá vai estar de outra. O mapa não é o território. A teoria não é a prática. Então é muito bonito na falácia, mas na prática você sabe se funciona? Porque o que acontece muitas vezes, né? A gente tem a empresa, enfim, o gestor ali, vamos fazer assim, esse assado. Tudo bem. Tava tudo indo maravilhosamente bem. E agora não deu certo. E aí? E agora, José? Porque, assim, na teoria é uma coisa. E é a hora que eu digo muito sobre, né? Você pode ter superior, doutorado, mestrado, MBA e os cambal. Se não tiver as manhas, meu queridão. Não vai. Não vai, é verdade. Entre falar e fazer, existe uma barreira de universo gigantesca. Porque tem pessoas que na hora H travam. Tem pessoas que na hora que dá o problema, ela trava. Ela não tem a mente treinada para tensão. Como que você pega uma pessoa dessa e coloca no cargo de liderança? Não vai, não vai. E como que você sabe disso, se essa pessoa é capaz disso ou não? Porque o que a maioria das empresas fazem é querer uma pessoa que seja polida, linda, maravilhosa, mas quando chega lá e dá o problema, ela não sabe resolver. E aí vai todo mundo para uma reunião e ficam criando novas teorias do que pode ou não ser, e ninguém de fato foi ver o que estava acontecendo. Já aconteceu comigo, para você ter noção, em uma empresa que eu trabalhava muitos anos atrás, eu era gerente de marketing lá, e o pessoal estava na reunião de diretoria, o presidente da empresa, todo mundo, tal, e todo mundo sentado lá, já tinha uma meia hora, e eu sou assim, né? Eu nasci de 7 meses. Eu não tenho paciência para ladainha. Eu fui super rude, eu levantei da reunião, fui lá, resolvi em 15 minutos, voltei com a solução para eles. Falei, a solução do problema de vocês estão discutindo há 30 minutos é essa aqui. Não é a forma mais correta que eu poderia ter feito? Não é, só que na época eu era uma jovem de 20 e pouquinhos anos ainda, né? Tinha acabado de fazer 20 anos, eu era uma criança ainda, né? Dá pra desculpar. Não, ali, frenética, né? Imagina que eu ia ficar perdendo tempo com essas coisas aí, imagina? Não. Aí já fui lá e resolvi. Aí eles pararam, todo mundo olhou pra minha cara. Mas você já resolveu? Pois é, já resolvi. Por quê? Porque o tempo que vocês ficam procurando o culpado, a solução tá ali esperando. Depois, verdade. Esse tempo passa, né, cara? É a mesma coisa, o Varenga, você pega uma casa que tá pegando fogo. Você vai apagar o fogo primeiro ou saber quem queimou? Sofia, muito boa noite, Sofia. Ana Lúcia, boa noite. Então, assim, você tem que entender. O problema tá ali. E quando a gente fala de vendas, a gente está falando de dinamismo, a gente está falando de tempo. O cliente está na mesa, o corretor está na mesa com o cliente. Eu estou vendo que o corretor está fazendo
cagadinha atrás de cagadinha ali, né? Tá fazendo erro atrás de erro, falando coisa que não tem nada a ver. Eu vou esperar o cliente ir embora para lá intervir? Não. Eu vou pedir para um assistente, alguém, ir lá chamar o corretor para dar uma volta lá no parquinho, e eu vou sentar com o cliente na mesa para resolver. Depois eu explico para o corretor, ó, você tem que falar assim, assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É claro que muitos corretores às vezes não gostam, não aceitam isso. Porque aí, novamente, a gente entra na questão do ego, né? O ser humano é muito egóico, tem esses probleminhas, essas desavenças, né? Só que aí que Falou tá o X da tudo. questão. Mais uma vez, o teu ego te limita ao tamanho que você quer crescer ou não. Você vai ficar preso no ego, onde ele te limita, onde ele não te deixa crescer, ou você vai simplesmente aceitar que alguém que sabe mais que você, por mais que você não aceite, a gente está no mercado imobiliário, você sabe muito bem, quando vem uma mulher explicar para um homem muito mais velho que ele está fazendo alguma coisa de errado, para ele aquilo é terrível. Já ouvi isso de muito homem e que depois ele fala assim, nossa, realmente, quando você veio falar para mim, depois de muito tempo, que a gente já tinha pegado amizade, né, e tudo, senão a primeira vez que você veio me chamou atenção, eu fiquei louco, eu falei, quem que essa menina tá achando que ela é? Que não sei o quê. Depois que eu entendi quem que você era, eu falei, nossa, é mesmo. Só que assim, isso depois que a gente vai pegando, quando a gente está no lançamento, a gente vai pegando, né, um entrosamento maior com os corretores, porque a gente está falando de 100, 200, 300, 400, já lidei com 700 corretores ao mesmo tempo no Brasil inteiro. É Então, muito, assim, é gente pra é caramba. muito, E aí, é uma muito. hora ou outra você vai encontrar um desafio. Uma hora ou outra vai chegar alguém surtando, como já aconteceu de dono de imobiliário chegar surtando lá de o porquê que não tinha dado certa a venda e o corretor dele é assim, ó, quietinho, sem dar um pio. Ah, Aí ah, o ah. dono imobiliário era doido, 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 brigando por causa da venda, aí, e gritando e falando alto e tal. Eu chamei para minha sala, falei, pois não, meu querido, como que eu posso te ajudar? Não, que povo que eu. Porque aqui acaba homem, não sei o que. Desculpa, meu querido, eu não perguntei a sua sexualidade, eu perguntei como que eu posso te ajudar. Porque né, ele estava naquela coisa doida, né, de querer se impor sem necessidade. Aí eu só fiz duas perguntas, estava ele e o corretor dele. Porque ele estava querendo saber da comissão, sendo que a comissão só sairia depois da assinatura com a Caixa. E aí eu perguntei para o corretor dele. Pergunta número 1. Qual que era o nome da cliente? Não sei. Qual que é a unidade que você vendeu? Quanto que é o valor da unidade que você vendeu? Porque não foi ele que fez a venda, fui eu. Nossa. Não, aí não vai, não. Aí não vai. Não... Porque assim, não tem problema ele não saber. É o que eu sempre falo. Eu sou amiga dos corretores no lançamento. Eu tô ali para ajudar os corretores. O cara pode não saber nada, mas se ele tá ali e quer aprender, eu vou sentar, eu faço a venda. A venda é dele. A venda é dele. É ele que trouxe, é dele. Não tem problema. Eu tava lá no plantão dele, chegou um cliente, vou sentar, vou te ajudar. Eu quero que eles vendam, porque eles vendendo eu ganho dinheiro do mesmo jeito. Boa. Para mim é diferente. Só que assim, o cara veio fazer um escândalo de um negócio que ele não sabia, sabe? E assim, o corretor dele sequer fez a venda. Não, aí não. Aí foi quando aí acontece esses dilúvios, né? De brutalidade de corretores e donos de imobiliário, sem uma necessidade básica e primordial, né, ali no momento. Olha, o Marcelo escreveu o seguinte. Marcelo escreveu assim, fantástico, disse tudo, Marie. O ego é o grande mal de muitos profissionais. Eu também concordo. Quando Infelizmente. você falou isso, eu na hora concordei. Porque o Infelizmente. que atrapalha o corretor é o ego. E eu vou te É não falar, querer aprender, não querer ouvir. não é só o corretor, é em todos os setores. É em Como todos os isso? setores. Empresário, dono de imobiliária. É em todos os setores. Eu trabalho em grandes negociações, intermediações imobiliárias, né? Então eu vejo isso demais. É uma galera reinando com coisas absurdas, sabe? Uma pessoa que tem uma coisinha a mais que o outro, sendo que no final disso tudo ninguém leva nada. Nada, nada, nada. A vida é um flash, a vida é um, sabe? Você quer um exemplo disso? Eu tava lendo essa semana. O cara mais rico do mundo, Elon Musk, 403 bilhões de dólares na conta. Tem maior que o PIB de muitos países.
O cara toma fetamina, toma sertralina, toma, se eu não me engano, mais 3 outros antidepressivos, toma remédio para TDAH. Resumo, o cara toma um monte de remédio para se manter concentrado e um remédio para cortar toda essa concentração para ele conseguir dormir. Misericórdia. É saudável, cara? Eu tinha um parceiro de trabalho que ele vivia medindo a pessoa pelo quanto ela ganhava, pelo quanto ela tinha. E aí um dia ele estava numa crise muito grande de ansiedade, morrendo ali de ansiedade, tal, tal, tal. Aí eu falei, cara, pega lá, faz uma transferência lá de 1 milhão lá que você fica bem já já. Não, você não tá entendendo, eu tô com crise e tal, 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 mas não é o dinheiro que resolve tudo. Então, assim, o que é felicidade? O que é sucesso? É o quanto você tem ou quem você tem? Aí é o que vale de verdade, porque eu mostrei para ele várias vezes, inclusive, e muitas vezes ele estava cercado de pessoas, mas ele estava sozinho. Não. E uma vez eu ouvi de um amigo, que é um professor de neuromarketing que eu gosto muito, o Rifat, e ele me chamou no cantinho depois de um evento lá em Florianópolis. Ele falou assim, Marie, você já percebeu uma coisa? Que existem pessoas que as pessoas querem estar do lado pelo que elas têm, não por quem elas são. Percebeu que tá Isso. todo mundo do teu lado aqui e você não precisa tirar R$ 1 do bolso? Eu falei, cara, nunca tinha parado para pensar nisso, mas aquele dia ele me deu uma virada Não, de chave mas muito é grande. E aí eu parei para prestar muita atenção nisso. E às vezes, hoje em dia, a gente vive na sociedade mais depressiva da história. E eu te pergunto por quê? Porque tudo é tão leviano, tudo é tão banal, tudo é tão rápido, tudo é tão fulminante, né? As relações são trocadas rápido, o emprego troca rápido, tudo. E verdade, as pessoas não têm tempo de processar o luto, muitas vezes, porque o luto são vários tipos de luto, não só quando você perde uma pessoa querida, um ente querido. Uma mudança de casa é um luto, é uma mudança, é uma adaptação, tudo faz parte disso, né? Então, hoje a gente tem essa sociedade que vive atrás de resultados, de resultados, de resultados, e quanto mais resultado ela tem, mais ela quer, e mais. E isso vai até quando? Você vai se cobrar até quando? Sabe? A gente verdade. entra num looping gigantesco. E aí, novamente, a gente entra na questão do processo. A gente tem um processo para chegar a um final. E qual que é o processo que vai nos levar, de fato, às nossas conquistas pessoais? E quando a gente fala disso tudo, a gente tem que falar da matéria humana. Porque é muito fácil eu vir aqui e soltar para você inúmeras técnicas, inúmeras teorias, inúmeras questões de siga isso ou faça aquilo, ignorando todo o ser humano que tem por trás de ti. Eu não sei como que tu tá hoje, eu não sei como tu estava ontem. Quando eu vou dar um treinamento para a equipe, primeira coisa que eu falei, gente, tem pessoas que nem queriam estar aqui hoje. De fato, não queriam, porque não acordaram no dia bem, ou aconteceu alguma coisa terrível, né? Enfim, a gente não Mas sabe da vida de cada um. verdade. Toda vez que a gente for pensar em treinamento, em vendas, a gente tem que lembrar de biologia. A gente tem que lembrar que isso faz parte de ser humano. Se o ser humano não estiver bem, ele pode até engolir o choro por hora, mas ele não vai ter o melhor desempenho. Então, a gente tem que entender que existem processos para tudo, mas às vezes a gente tem que entender que esse processo também precisa de reparos, porque no meio do processo aconteceu algo, e é a hora que você tem que ter pessoas qualificadas, treinadas e capacitadas para lidar com isso. E pessoas que lidam com pessoas, não pessoas que lidam apenas com números. Então, esse processo todo faz parte também dessa mentalidade humana por trás disso. Porque, como se diz, o futuro é ancestral. A gente está no auge da tecnologia, a gente está no auge da IA. E o que a IA precisa aprender que ela não tem? Ser humano. Ser mais afetivo, ser mais cativo. E é o que a gente sempre fala, a gente vai fazer um textinho no GPT. Escreva de forma humana. Não vai. Pop, entende? A gente está tentando ensinar uma máquina como ser a gente, entende?
porque a gente está tão saturada, tão sobrecarregadas em outras milhares de outras coisas, e a gente nem se toca disso, a gente nem se toca do quanto a gente está buscando no futuro que já estava lá atrás. Verdade. Já era ancestral, que já era nosso. Espetacular. Marie, já são 8h05. Antes de concluir, eu gostaria que você deixasse um recado. Você já deixou. Quem assistiu já pegou aí a deixa. Você falou sobre o ego. Para mim, isso aí foi espetacular. Tempo sabe, né? Queria que você deixasse um recado específico para que as pessoas que nos estão assistindo, vai assistir amanhã no YouTube, para que essa pessoa possa refletir. Tudo que você falou aí faz uma sopa, um sopão aí, de uma frase muito bacana, para que a pessoa possa falar, cara, Maria tem razão. Bem, eu acho Só para a gente concluir. eu já falei um pouco disso, mas o crescimento da gente depende muito mais da gente do que do outro, muito mais da gente do que das circunstâncias. Mas, principalmente, o crescimento não é sobre buscar mais, mas deixar mais. É olhar mais para dentro, se afastar um pouco do ego e deixar com que as coisas cheguem mais perto da gente. Muitas vezes o ego nos cega, nos faz cair em vaidade e nos faz acreditar em coisas que simplesmente não existem. E a gente se perde em meio ao vão. Então, olhar para si mesmo e olhar mais para as pessoas como humanos, não como números, não como inimigos, não como pessoas que vieram ali para te denegrir ou te fazer mal. Muitas vezes pode ser que sim, mas cabe a gente entender que cada um dá o que há de melhor dentro de si. Ai, Marie, muito obrigado por esse tempinho, 1 hora certinho de bate-papo. Eu que agradeço mais uma vez. Cara, podia ficar mais 1 hora aqui, cara. E você tem uma hora muito boa, aí o nosso bate-papo é sempre produtivo. Estou te falando muito sério. Gosto muito de conversar com você. Como eu te falei, eu acho que é a terceira ou quarta vez que a gente bate esse papo. E, cara, a gente parece que está na mesa do bar. Tomando vinho, não parece? Parece mesmo. E aqui a gente já começa a fazer direito. Parece mesmo. Gente, quem quiser entrar em contato com essa fera aqui, ela está no Instagram, @estratégia inteligência mob e mob. Tem também o Marie Brandão Oficial, que é a página oficial dela. No YouTube, é Estratégia Inteligência Imobiliária. Tem vários vídeos lá, muito bacana. E no Facebook, você encontra ela no Marie Brandão, Estrategista Imobiliária. Então, eu vou dar como encerrada essa live. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a todo mundo aí. E amanhã eu te ligo. Amanhã eu quero te ligar, eu quero tirar algumas dúvidas com você referente à Vitória. Gostaria muito que você participasse dessa empreitada comigo, porque eu vejo que você tem know-how na área e eu não posso deixar você para trás. Bora fazer negócio aí, bora ir para Vitória de novo, que eu adoro Vitória, inclusive. Cidade maravilhosa. Você conhece Guarapari? Já fui para lá, muito bonito, né? Gosto demais. Então, o projeto é fazer lá em Vitória e em Guarapari. Então, tudo está se encaixando para isso. Então, gente, muito obrigado. Josi, obrigado. Mulher bonita e sábia. Júlio Costa é o cara que serviu comigo no 38º Batalhão de Infantaria lá em Vila Velha. Valeu, meu amigo, até a próxima. Boa noite. O Guedes também. Gente, então fico por aqui. Boa noite mais uma vez. Muito obrigado por ter ficado até o final. E amanhã está no YouTube. Falou, gente? Obrigado. Marie, até amanhã, tá, minha amiga? Fica com Deus. Fica com Deus. Fechou? Tchau. Beijão, um abraço. Tchau, gente. Valeu.